Olá, meus amores, tudo certo com vocês? Então, quanto tempo, né? É... Bom, continuando então o nosso assunto sobre funções, nós já vimos então a função afim, a função linear, a função modular, e agora nós vamos partir para uma das mais bonitinhas que a gente tem, que é a função quadrática. A função quadrática, ela é uma função polinomial do segundo grau. Por que do segundo grau? Lembram quando a gente aprendeu lá na 8ª série sobre os monômios, binômios, trinômios e blá blá blá? Ou seja, os polinômios, polinomial. E como é que a gente reconhecia o grau de um polinômio? Era pelo expoente da equação, não era isso? Então, percebam que a gente tem uma função aqui que não deixa de ser uma equação, certo? E qual é o grau dessa equação? Ou seja, desse polinômio? É 2, ou seja, segundo grau, certo? Então, a função polinomial do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, ela funciona da seguinte maneira, ela se apresenta da seguinte maneira. É uma f de x, ou seja, uma função de x, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que cada uma dessas letrinhas aqui é um coeficiente, tá? É um número, certo? E cada número desse aqui é chamado de coeficiente. E cada númerozinho desse aqui, ó, cada coeficiente desse, ele tem uma função, tá? Que a gente vai ver a seguir. Como é que nessas funções, toda função ela tem um gráfico, tá? A gente faz um gráfico de uma função. Na função afim era sempre uma reta oblíqua, certo? Na função constante era sempre uma reta paralela ao eixo x. No gráfico da função quadrática, ela vai sempre se apresentar nessa forma aqui, ó, em forma de parábola, tá? Que é uma concavidade. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Aí, como é que a gente define, que a gente consegue reconhecer já logo de cara, vendo uma função, quando nos é apresentada uma função, como é que a gente consegue já identificar se essa concavidade ela é para baixo ou para cima? A gente consegue identificar pelo coeficiente a, ou seja, esse número aqui, ó, da função, ele vai determinar para a gente se a nossa concavidade, ou seja, a boquinha da nossa parábola, ela vai ser aberta para cima ou para baixo, tá? Então, se a gente tem um A maior do que zero, ou seja, positivo, a concavidade da nossa parábola vai ser para cima, ou seja, a boquinha aberta para cima. Se o nosso A ele for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade vai ser para baixo, ou seja, a boquinha da nossa parábola vai ser aberta para baixo, tá? Outra característica também da função quadrática, que a gente já consegue identificar logo de cara quando é apresentada uma função quadrática para a gente, é aonde que essa função ela vai cortar o eixo y. E como é que a gente sabe disso? Através do nosso coeficiente c, tá? Então, como é que a gente descobre isso? O c vai ser o número, ou seja, o lugar onde vai cortar o eixo y. O c geralmente é um número sozinho, geralmente não. Por regra, o c ele é um número sozinho, certo? Um termo independente. Ele não é multiplicado a nenhum outro número, como, por exemplo, o a é multiplicado ao x ao quadrado e o b é multiplicado ao x, o c ele não é multiplicado em ninguém, ele é um termo independente, tá? E na função quadrática, o c ele tem a função, ou seja, ele mostra pra gente aonde que o gráfico da função quadrática vai cortar o eixo y. Ou seja, a gente sabe que o c é essa coordenada aqui, ó, 0 e c. Por exemplo, eu tenho uma função, vou dar um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho uma função x ao quadrado menos 4x mais 8. Aqui eu tenho o 1, que é o coeficiente a. Aqui eu tenho o menos 4, que é o meu b, e o 8 é o c, certo? Então, só olhando essa função aqui, ó,
né? F de x igual. Só olhando essa função aqui, eu já sei que o 8, ou seja, um 8 positivo, vai ser o lugar onde vai ser cortado o nosso eixo y. Por exemplo, então, vamos demonstrar. Fazendo o gráfico dessa função, eu sei que o 8 ele se posiciona mais ou menos aqui, é aqui que a minha parábola vai cortar o eixo y, tá? Então, vai ser nesse ponto 8, certo? Mas nos próximos, nos exemplos mais pra frente, a gente vai ver isso bem direitinho. Então, tá. Em relação ao gráfico, a gente já sabe da concavidade, que sabendo se o A for maior do que zero, a concavidade é para cima, se o A for menor do que zero, a concavidade é para baixo. O C, ele corta o eixo Y, e as raízes são as interseções no eixo X, aliás. O que são as raízes? As raízes é o seguinte, a nossa função ela se apresenta dessa forma, certo? Quando a gente resolve uma equação nesse formato aqui, a gente acha o x1 e o x2, certo? A gente primeiro acha com a fórmula de Bhaskara, a gente acha o delta e depois joga naquela formulazinha do x, tá vendo aqui? E a gente acha o x1 e o x2, certo? O x1 e o x2 são as chamadas raízes de uma equação de segundo grau. Aqui não é diferente, o x1 e o x2 vão ser as raízes da nossa função quadrática. Essas raízes também podem serem chamadas de zero da função. Por que zero da função? Porque se a gente for colocar essas raízes, ou seja, esses x na forma de coordenada, vai ser mais ou menos assim, ó, o x e o zero, tá? Então, a gente vai achar o x1 e 0 e o x2, ou x duas linhas, e 0. Vai ser os dois lugares aonde vai cortar o nosso eixo x do gráfico da função quadrática. Então, ó, se a gente for olhar aqui nesse exemplo de gráfico de uma função quadrática, ó, aqui seria o nosso x1, ou o x uma linha, e aqui seria o nosso x2, ou x duas linhas, aqui, ó. Aqui e aqui. Depois, nos exemplos, eu também vou mostrar bem certinho como é que funciona essa parte. Bom, para determinar as raízes, a gente tem três condições. Se o delta for menor do que zero, ou seja, a gente resolvendo essa formulazinha aqui do delta, e o resultado der menor do que zero, bom, a gente vai precisar da raiz do delta, certo? E não tem nenhuma raiz de um número negativo, certo? O número que está dentro da raiz, ele não pode ser negativo. Então, se o delta for menor do que zero, ele não possui raízes, tá? Então, não tem como resolver. Se o delta for igual a zero, as duas raízes vão ser iguais, ou seja, vai cortar só em um lugar no eixo x. E se o delta for maior do que zero, nós teremos duas raízes distintas, ou seja, diferentes, né? Então, ou seja, vai ser cortado o nosso eixo x em dois lugares, tá? E para calcular as raízes, é a famosa fórmula de Bhaskara, o delta e depois o x, que isso vocês já estão cansados de fazer. Depois de achar as raízes, a gente tem mais uma coisinha que a gente pode achar na nossa função quadrática, que seriam os vértices. O que é o vértice? O vértice é o ponto máximo ou mínimo da nossa função quadrática. Por que o máximo ou o mínimo? Bom, se a gente tem uma concavidade virada para cima, a gente vai ter um vértice aqui, ó, que seria o ponto mínimo da nossa função. Ou seja, é o menor valor de y a ele atribuído. Ou seja, não é bem o menor valor de y, mas é assim, ó, é o menor lugar aonde esse gráfico vai passar no nosso plano cartesiano. Se a concavidade for virada para cima, a gente vai ter o ponto mínimo. O vértice vai ser o nosso ponto mínimo. Mas, se a nossa concavidade for virada para baixo, o nosso vértice é como se ele fosse lá em cima, ó. Aí, esse ponto aqui, ou seja, o último ponto que vai ser tocado lá em cima vai ser também o nosso vértice, só que vai ser o nosso ponto máximo da nossa função,
tá? Porque, ó, de lá pra... Ó, digamos que a nossa função comece aqui, ó. Ela chega até aqui e depois ela começa a descer novamente. Então, aqui vai ser o nosso ponto máximo. E se a concavidade for virada para cima, aqui seria o nosso ponto mínimo. Ou seja, ela vem descendo, desce até o máximo, quer dizer, é o mínimo que pode, e depois vai subindo de novo, tá? E para achar os vértices, como é que a gente faz? Bom, para achar o vértice, a gente tem uma formulazinha, tá? O XV, ou seja, é uma coordenada, a gente vai achar uma coordenada. A gente vai achar o valor de x e o valor de y, que juntando os dois vai dar o nosso vértice, ou seja, o nosso ponto. O XV a gente acha com menos b sobre 2a. Quem é o menos b? Esse bzinho aqui, que é esse coeficiente, a gente só troca o sinal, dividido por 2a. Quem é o a? Esse númerozinho aqui. E o nosso YV é igual o menos delta, que a gente vai achar aqui na fórmula de Bhaskara, dividido por 4 vezes A, que é o nosso coeficiente aqui, ok? Vamos a alguns exemplos, então? Bom, temos alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, temos a nossa função x² menos 5x mais 6. Primeira coisa, vamos achar os coeficientes. Quais são os coeficientes? A, B e C. Quem é o nosso A? Quem é que está na frente do x²? Se não tem ninguém, é o 1, positivo. Quem é o B? É o menos 5. A gente pega o sinalzinho ali junto também. Menos 5. E quem é o C? É o nosso termo independente, que é o 6. Primeira coisa que a gente consegue perceber aqui nessa função. A nossa concavidade, ou seja, a nossa parábola, ela vai ser com a boquinha aberta para cima, porque o nosso A é positivo. Então, a gente já sabe que a concavidade vai ser para cima, certo? Outra coisa que a gente também sabe é que o ponto que vai tocar o nosso eixo Y, que eu até vou colocar aqui, Y e X, o ponto que vai tocar o nosso eixo Y vai ser o 6. Então, vai ser aqui, ok? Agora, a gente vai descobrir quais vão ser os vértices, aliás, as raízes da nossa função. Como é que a gente acha as raízes? Com a fórmula de Bhaskara. Delta é igual b² menos 4ac. Resolvendo o delta, b² é 5 dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6. 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. O nosso delta vai dar 1, certo? Agora, como é que a gente acha o x1 e o x2? X é ', menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. X', menos b, se aqui é menos 5, então troca o sinal. 5 mais 5, né? Mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. X, uma linha. 5 mais 1, a raiz de 1 é 1, né, gente? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. X, duas linhas. Deixa eu só destacar aqui. X, duas linhas. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, igual a 2. Ou seja, achamos as raízes ou os zeros da nossa função. Isso significa que esses dois números aqui vão ser os lugares que eles vão cortar o nosso eixo X, ou seja, 2 e 3. Então, vai cortar aqui e cortar aqui. Com esses dois números aqui, eu já consigo traçar a nossa parábola. Ah, mas como, professora? É muito simples. Eu já sei que a nossa concavidade é para cima, então a boca vai ser aberta para lá. Eu já sei que vai tocar no número 2 e no número 3. E no número 6 aqui, no Y, certo? O nosso C corta o eixo Y, vai cortar aqui. Então, e a nossa parábola, gente,
uma coisa que eu não expliquei antes. A nossa parábola ela é sempre simétrica, ou seja, se tu pegar e cortar ao meio, os dois lados vão ser iguais, só que invertidos, tá? Vai ter uma simetria. Então, a nossa parábola vai ser mais ou menos aqui assim. Mas, para não errar, antes, nós vamos achar outra coisa. Só deixa aqui. Aqui eu deixar bem bonitinho aqui. Raízes. Agora, nós vamos achar, então, os nossos vértices dessa parábola. Como é que a gente acha o vértice? XV é igual a menos B sobre 2A. Aliás, não é os vértices, é o vértice, né, gente? E YV é igual a menos delta sobre 4A. Calculando isso aqui, quem é o menos B? É o menos 5. Então, como é menos, menos com menos dá mais, então é 5 sobre 2 vezes A, 2. 5 dividido por 2, a gente pode já botar um númerozinho com vírgula aqui para ser mais fácil de achar no gráfico. 5 dividido por 2 dá 2,5. Beleza? Agora, quem é o nosso YV? O nosso YV é menos delta. Quem é o delta? 1. Então, é menos 1. Nosso 1 aqui é positivo. Aqui é menos, eu tenho que botar um menos aqui na frente. Sobre 4 vezes A. Quem é o A? 1. 4 vezes 1, 4. Quanto que é menos 1 dividido por 4? Dá aproximadamente 0,25. Não é aproximado, é igual, 0,25. Certo? Então, significa que a gente tem um par ordenado, ou seja, o nosso vértice é igual a x. Em x, ele vai tocar no 2,5 e no y, no menos 0,25. Ou seja, aonde mais ou menos vai tocar? Bom, o 2,5, se a gente for pegar aqui no nosso gráfico, é mais ou menos aqui assim, ó, entre o 2 e o 3, 2,5, certo? E o 0,25 é como se a gente pegasse aqui do 0 ao menos 1, dividisse em 4 partes, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Então, se a gente for ligar esses pontos aqui, ó, o 2,5 e o 0,25, vai dar mais ou menos aqui assim. Agora, eu posso traçar a nossa parábola sem medo. Ó, aqui, assim. Ai, desculpa, não tocou bem ali, mas vocês entenderam, né? Então, ó, a gente achou o nosso vértice. A gente achou as nossas raízes. E a gente achou o nosso C e traçamos a nossa parábola. Certo, gente? Conseguiram entender? Agora, a gente vai para um exemplo que ele vai ficar um pouquinho diferente, tá? Então, deixa eu traçar uma divisória aqui. E agora, vamos lá. Nessa função aqui, vamos primeiramente tirar os nossos coeficientes. Quem são os nossos coeficientes? O A, o B e o C. Quem é o nosso A? Menos 6. O nosso B, 4. E quem é o C? Opa, ué, cadê o C? Se não tem C, é 0, certo? Com esses dados aqui, só olhando a nossa função aqui, eu consigo perceber algumas coisas. Primeiro, a nossa concavidade vai ser voltada para baixo, porque o nosso A é negativo. Segundo, o nosso C, ou seja, o lugar que essa parábola vai tocar o nosso eixo Y, vai ser o 0, certo? Agora, a gente vai achar, então, as raízes da nossa função. Como é que a gente acha as raízes? Com a fórmula de Bhaskara. Delta
é igual a b ao quadrado menos 4ac, delta igual b ao quadrado. O nosso b é o 4, certo? 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes menos 6 vezes, e o c é 0. Delta é igual... Menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Mais 24 vezes 0 é 0. Então, o nosso delta é 16, certo? Temos uma raiz possível, uma raiz exata. Agora, vamos ao nosso x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. X igual, quem é o b? 4, mas é menos. Então, é menos 4, mais ou menos a raiz do delta. Quem é a raiz do delta? É a raiz de 16 sobre 2 vezes a, quem é o nosso a? Menos 6. Agora, só calcula isso aqui. X1 é igual... Menos 4. Menos 4, raiz de 16 é 4, né, gente? Menos 4 dá menos 8 sobre 2 vezes menos 6, menos 12. Menos 8 dividido por 12, simplificando isso aqui, dá para dividir os 2 por 4, vai ficar 2 terços. Menos com menos é mais, então fica positivo. E o x2, quem é? Deixa eu ver onde é que eu faço aqui. O x2 é igual... Menos 4 mais 4 dá 0. Bom, 0 dividido por qualquer número é 0, certo? Então, eu tenho o x1, que é 2 terços, x1, e o x2, que é 0, tá? Então, sabemos que essa nossa parábola, ela vai tocar no 0, certo? E no 2 terços. Quanto que é 2 terços? É 0,6666666666, alguma coisa assim, tá? Então, vamos traçar a nossa parábola aqui, ó. 0 e 0,66, que é mais ou menos aqui, certo? Aí, a gente também tem que achar o vértice da nossa função, certo? Ah, gente, outra coisa. Como o nosso c é 0, esse ponto aqui, ó, ele é o c e o x2 ao mesmo tempo, tá? Então, continuando. Os vértices. Vértices. Aqui as raízes, né? Raízes. Agora, vamos ao vértice. Esqueçam isso aqui, tá, gente? Vértice. Como é que a gente calcula o vértice? Primeiro, o x v menos b sobre 2 vezes a. O xv qual é o b? 4. Então, é menos 4 dividido por 2 vezes menos 6. Quanto que dá? 4 dividido por 2 vezes menos 6 dá menos 4, dividido por menos 12. Simplificando, dá para dividir tudo por 4, que vai dar 1 terço. Positivo, porque menos com menos é mais. E quem é o nosso YV? O nosso YV é menos delta dividido por 4A. Quem é o nosso delta? Opa, V. O nosso delta é 16. É menos delta, menos 16 dividido por 4 vezes... Quem é o nosso A? Menos 6. 16, 4 vezes menos 6 dá menos 24. Menos 16 dividido por menos 24. Dá para dividir isso aqui tudo por 8. E o nosso YV vai dar 2 terços, também positivo. Então, temos aqui o XV e o YV. Quanto que é 1 dividido por 3? 1 dividido por 3 dá aproximadamente 0,33, que é mais ou menos, se a gente pegar aqui no nosso gráfico, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, tá?
0,33. E 2 sobre 3 dá aproximadamente 0,66. Então, em y, ele vai ficar mais ou menos aqui, 0,66. Opa, aqui é no x, né, gente? Aqui, ó. 0,33. Juntando esses dois números aqui, ó, a gente tem o nosso vértice. Aí, agora, eu posso traçar a nossa parábola. Que ela vai ser mais ou menos assim, certo? Aqui é o nosso vértice, aqui os nossos x e aqui o nosso c também. Certo, gente? Deu para entender? Deu? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem. Os exercícios estão bem tranquilos. E na próxima aula a gente vai ter mais uma continuação desse assunto, que é bem legal, certo? Beijos e até a próxima.